Você já se perguntou se os egípcios foram mesmo os primeiros grandes construtores da humanidade? E se eu te dissesse que existem descobertas arqueológicas tão surpreendentes que indicam que outra civilização, muito mais antiga e talvez até mais avançada, existiu milhares de anos antes das pirâmides? Parece ficção científica, mas as evidências são reais e estão vindo à tona com escavações recentes que estão deixando arqueólogos e historiadores perplexos. E o mais impressionante, essas descobertas não estão escondidas em documentos secretos ou teorias obscuras. Estão sendo feitas agora, diante dos nossos olhos, em locais que antes eram considerados apenas pedaços de terra sem importância. Neste vídeo, você vai mergulhar nas pistas deixadas por uma civilização perdida que pode ter habitado a Terra muito antes dos egípcios. Se você é curioso, questionador e quer entender o que está realmente por trás da história humana, já deixa seu like agora e se inscreve no canal Pílula Visual. Porque aqui a gente vai além da superfície e te mostra o que os livros de história não contam. Por décadas, fomos ensinados que a civilização humana começou de forma tímida e lenta. Primeiro vieram os pequenos grupos de caçadores-coletores, depois a agricultura e, só muito tempo depois, as grandes cidades. A história tradicional aponta os sumérios como os pioneiros da civilização, por volta de 3.000 anos antes de Cristo, seguidos pelos egípcios, mesopotâmicos, indianos e chineses. A ideia é simples. Quanto mais antigo, mais primitivo. Povos antigos seriam incapazes de feitos grandiosos antes do domínio da escrita, da agricultura organizada e de estruturas sociais bem definidas. Essa narrativa nos foi passada como um consenso acadêmico, sustentado por séculos de pesquisa arqueológica. Segundo essa versão da história, qualquer construção complexa anterior a essas datas seria impossível, tanto técnica quanto culturalmente. Mas e se estivéssemos redondamente enganados? E se as ferramentas da ciência moderna estivessem, pouco a pouco, desenterrando algo que até então parecia inimaginável? As perguntas começaram a surgir quando, há poucas décadas, arqueólogos descobriram algo que não deveria existir. Um templo enterrado sob a terra por mais de 12.000 anos, construído com uma precisão que até hoje intriga os especialistas. E é aí que a história começa a mudar. E tudo o que achávamos que sabíamos começa a desmoronar. Em 1994, na região sudeste da Turquia, um fazendeiro arando a terra se deparou com algo incomum, uma pedra grande, lisa e curiosamente entalhada. O que parecia um simples achado isolado despertou o interesse de arqueólogos locais. E logo escavações revelaram algo que ninguém esperava encontrar. Um complexo gigantesco, com colunas em formato de T, organizadas em círculos concêntricos, algumas medindo mais de 5 metros de altura e pesando dezenas de toneladas. O local foi batizado de Göbekli Tepe e logo atraiu a atenção do mundo inteiro. Mas o verdadeiro choque veio quando as datações por carbono revelaram sua idade, cerca de 11.600 anos. Ou seja, 7 milênios antes das pirâmides do Egito. Esse templo não só é antigo, ele é avançado. Cada coluna foi entalhada com perfeição, contendo figuras de animais, símbolos abstratos e até elementos que muitos especialistas acreditam representar o céu e constelações. E tudo isso em uma época em que, segundo a narrativa tradicional, os seres humanos mal tinham aprendido a plantar. Não há sinais de que ali havia agricultura, cidades ou escrita, mas há sinais claros de engenharia, arquitetura planejada e esforço coletivo coordenado. A pergunta inevitável surge: quem construiu aquilo e por quê? A presença de tal complexidade arquitetônica antes da chamada Revolução Agrícola sugere que talvez a ordem dos fatores na história humana esteja completamente invertida. Göbekli Tepe desafia diretamente a ideia de que civilização depende de agricultura e abre espaço para uma nova possibilidade, a de que uma sociedade espiritual, ritualística e altamente organizada existiu num passado remoto e que essas pessoas sabiam muito mais do que imaginávamos. E o mais enigmático,
Esse complexo foi deliberadamente soterrado pelos próprios construtores, como se quisessem esconder seu conhecimento ou proteger o local de algo. Göbekli Tepe não é só uma ruína. É um grito do passado pedindo para ser escutado. Mas o que essa descoberta representa de verdade? Será que foi um caso isolado ou apenas o primeiro elo de uma corrente de revelações ainda mais antigas? Göbekli Tepe não está sozinho nessa jornada misteriosa que desafia a história oficial. Nos últimos anos, outras descobertas arqueológicas vêm reforçando a ideia de que civilizações avançadas podem ter existido muito antes dos egípcios. Um exemplo que tem ganhado destaque é Karahantepe, também localizado na Turquia, descoberto em escavações recentes que apontam para uma estrutura ainda mais antiga do que Göbekli Tepe. Suas colunas apresentam esculturas humanas e símbolos complexos que indicam uma cultura ritualística sofisticada, talvez parte de uma tradição perdida. Além disso, no outro lado do mundo, a cidade submersa de Dwarka, na costa oeste da Índia, tem sido foco de estudos que sugerem a existência de uma metrópole avançada, descrita em antigos textos védicos. Mergulhadores e arqueólogos encontraram ruínas com estruturas de pedra que apontam para uma ocupação muito anterior às datas históricas tradicionais, o que sugere que essa cidade pode ter sido um centro cultural e comercial de grande importância. Outro local intrigante é o sítio megalítico de Gunung Padang, na Indonésia. Escavações indicam que suas camadas mais profundas podem ter sido construídas há cerca de 20 mil anos, muito antes do surgimento das civilizações oficialmente reconhecidas. A complexidade e a técnica empregadas na construção desses monumentos sugerem que seus construtores tinham conhecimentos avançados em engenharia e planejamento urbano. Ainda podemos citar locais como Baalbek, no Líbano, e Teotihuacan, no México, onde as gigantescas pedras e a precisão do trabalho desafiam a compreensão da arqueologia tradicional. Essas evidências espalhadas pelo globo levantam uma hipótese fascinante: a de que uma ou mais civilizações antigas e avançadas podem ter existido, influenciando culturas posteriores e deixando um legado oculto por milênios. Diante disso, a pergunta que fica é: será que conhecemos mesmo toda a história da humanidade ou estamos apenas enxergando uma parte muito pequena do que realmente aconteceu? A resposta está começando a surgir das profundezas do tempo, e o que vem a seguir pode mudar para sempre nossa compreensão do passado. Diante dessas descobertas surpreendentes, surge uma hipótese que desafia todos os livros de história. Será que existiu uma civilização mãe, uma cultura ancestral altamente avançada que antecedeu as civilizações que conhecemos? Alguns estudiosos defendem que, muito antes das pirâmides, antes das cidades sumérias e até antes do que chamamos de Revolução Agrícola, existiu uma sociedade organizada, com conhecimentos profundos em astronomia, arquitetura e espiritualidade. Essa teoria é reforçada pela ideia de que grandes catástrofes naturais, como o fim da última era do gelo, teriam destruído grande parte desse legado, levando ao que alguns chamam de esquecimento civilizacional. Se isso for verdade, muitas das histórias, mitos e símbolos presentes em culturas antigas ao redor do mundo podem ser resquícios dessa civilização perdida, uma espécie de herança cultural fragmentada, passada de geração em geração, muitas vezes em forma de lendas. Autores como Graham Hancock popularizaram essa ideia, apontando que estruturas como Göbekli Tepe, com seu alinhamento astronômico preciso, indicam um conhecimento muito maior do que supomos para aquela época. Klaus Schmidt, arqueólogo responsável por escavar Göbekli Tepe, chegou a sugerir que o local poderia ser um templo construído por uma sociedade que tinha uma visão cósmica do universo, muito além do simples homem das cavernas que a história tradicional tenta pintar. Se realmente houve uma civilização ancestral assim, isso significa que nossos antepassados poderiam ter herdado um legado tecnológico e espiritual perdido, e que a linha do tempo da evolução humana precisaria ser reescrita completamente. A pergunta que permanece é: estamos prontos para aceitar que nossa história é muito mais antiga e complexa do que imaginamos?
Nos últimos anos, a ciência tem avançado rapidamente e permitido que arqueólogos e pesquisadores revejam antigas teorias, com o auxílio de tecnologias cada vez mais precisas. Ferramentas como o LIDAR, que consegue mapear o solo mesmo sob densas florestas, e a datação por carbono 14, que mede com precisão a idade de objetos orgânicos, têm sido essenciais para revelar segredos ocultos sob a terra ou mesmo sob o mar. Esses avanços possibilitaram a confirmação das idades surpreendentes de sítios como Göbekli Tepe e Gunung Padang, além de ajudarem a identificar estruturas submersas como as ruínas de Dwarka. A arqueologia digital está desafiando o que se pensava impossível, dando voz a descobertas que antes eram consideradas improváveis ou até mesmo absurdas. Ainda assim, a comunidade científica tradicional mantém certa resistência diante dessas ideias, muitas vezes devido à dificuldade de aceitar que todo o conhecimento estabelecido pode estar incompleto. Mas a quantidade crescente de evidências aponta para uma revisão necessária da linha do tempo da humanidade e para a aceitação de que talvez as origens da civilização sejam muito mais antigas e complexas do que os livros escolares contam. Enquanto isso, novas expedições e pesquisas continuam desenterrando segredos enterrados, convidando-nos a olhar para o passado com olhos mais atentos e mente aberta. Imagine por um momento que todas essas descobertas sejam mesmo verdadeiras. Que existiu uma civilização antiga, perdida no tempo, que dominava técnicas e conhecimentos que até hoje nos escapam. Como isso mudaria a nossa visão sobre quem somos? Se nossos antepassados já haviam alcançado tal nível de desenvolvimento, isso significaria que a história que aprendemos é apenas uma parte da verdade, e talvez a menos importante. Essa reflexão nos leva a questionar não apenas o passado, mas também o presente. Que outras verdades ainda estão escondidas, esperando para serem descobertas? Se civilizações assim existiram, onde estão os vestígios do seu conhecimento? Será que os humanos modernos são herdeiros diretos dessa sabedoria antiga? Ou apenas sobreviventes de uma memória perdida? É um convite para que olhemos para a história com humildade e curiosidade, prontos para aceitar que o que sabemos pode ser apenas a superfície do enorme iceberg que é a história da humanidade. Se este vídeo fez você repensar tudo o que sabia sobre a história da humanidade, imagine quantos outros segredos ainda estão escondidos, esperando para serem revelados. Aqui no canal Pílula Visual, nossa missão é trazer essas histórias que desafiam o senso comum e expandir sua visão sobre o mundo e o passado. Então, não esqueça de deixar o seu like, compartilhar com os amigos que amam mistérios e curiosidades e se inscrever no canal para não perder nenhum conteúdo exclusivo que vai transformar o seu jeito de ver a história. Até o próximo vídeo.